Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus chegue aos nossos corações através de Cristo, que nos guia, que nos orienta, que com sua presença espiritual possa nos fazer crescer cada vez mais para a honra e glória de Deus e para que a sua obra alcance todos os corações sinceros do mundo. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Começamos ontem, uma nova lição, a lição 20 do livro de 1 Coríntios. Estamos falando sobre o Espírito que vivifica. E ontem nós vimos que Jesus Cristo, o último ou o segundo Adão, traz em si para distribuir conosco um espírito vivificante. Porque a nossa herança que recebemos de Adão foi, infelizmente, a morte, né? O primeiro Adão. Então, vimos ontem, na primeira pergunta, depois que Paulo disse que lá em Corinto, tinha alguns irmãos que se dizia irmão, mas estava pregando para outras pessoas que não tinha ressurreição, ou seja, tentando anular toda a fé, trazendo dúvida, trazendo divisão à igreja. Paulo falou que esses irmãos aí, alguns deles lá estavam trazendo esses problemas, E então, ontem nós vimos que Paulo falou assim, olha, se esses irmãos aí que estão confusos e estão com o seu espírito causando divisão na igreja, a pergunta que Paulo faz, como é então, o que farão aqueles que se batizam em lugar dos mortos, por causa dos mortos, Não que Paulo esteja falando da igreja de Corinto, mas daqueles que estão fora, claro, a expressão aqui é muito... Paulo não cita os daí da igreja, como ele cita diretamente em outros textos, E ele diz assim, olha, se essa doutrina vem de lá deles, que se batizam pelos mortos, Se os mortos não ressuscitam, Então por que eles estão se batizando em lugar daqueles que morreram? Então Paulo está mostrando a incoerência da pregação de que não há ressurreição e atacando aqui de forma direta a fonte da ideia, o espírito desta ideia, de onde surgiu isso, que esse espírito aí estava colocando um ponto de incoerência. Não tinha consistência ética, não tinha consistência lógica, não tinha consistência conceitual, teológica, não tinha consistência, havia contradições. E Paulo diz ainda também que ele, Paulo, juntamente com os apóstolos, estavam expostos a perigo o tempo todo. Se eles não crescem numa ressurreição, por que eles fariam isso, Ele disse que todo dia enfrentava a morte, E ele já disse em outro momento que ele estava exposto a risco de morte, porque andava na companhia de falsos irmãos, Ele diz isso aí, Aí ele diz assim, que ele lutou, inclusive, lá na cidade de Éfeso com feras, e ele pergunta, do que me aproveitaria isso, lutar com feras, estar exposto à morte, enfrentar a morte todo dia, estar se expondo a perigos constantemente, se não houvesse ressurreição, estaria fazendo isso? Está fazendo outra coisa, Paulo deixa bem claro. E hoje, na primeira pergunta de hoje, a terceira pergunta da lição, diz assim, para que tipo de cuidado contra o engano Paulo chama a atenção da igreja de Corinto? 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É um ditado popular, daquela época, Um pensamento que virou um ditado popular, pensamento retirado de ideia bíblica, De onde vem essa ideia bíblica?
Está lá no Salmo 1, versículo 1, está lá, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Aí o texto está dizendo aqui que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você conviver, permanecer muito tempo convivendo com uma pessoa cheia de maus hábitos, daqui a pouco você está fazendo esses maus hábitos sem nem perceber. Está falando no seu sotaque, está dizendo um palavrão que ele diz que para ele é normal que você não dizia. As más companhias têm essa tendência, têm essa força, esse poder de influência. Dizia a minha avó que quem anda com porco, quem convive com porco, acaba comendo farelo. É um ditado, né, bem nordestino aqui, mas mostrando também esse mesmo espírito, essa mesma linha de pensamento. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, olha, se vocês continuarem sob a influência dessas pessoas que estão dizendo que não há ressurreição, vocês vão primeiro acabar concordando com ele que não há ressurreição. No segundo momento, vocês vão acabar não acreditando mais em Jesus Cristo, em Deus, na Bíblia, em toda a doutrina, vocês vão... É um caminho natural para quem toma isso aí, né? Então, Paulo está dizendo diretamente, cuidado com essas companhias, com essas pessoas que estão pregando isso. Quando se começa a pregar coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus, Paulo está dizendo o que aqui? Essas companhias já não estão lhe fazendo bem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: qual convite Paulo faz aos irmãos de Corinto e por qual razão? Mas lhe chamando a atenção. Paulo, além de fazer um convite, não é um convite aqui, né? Não é um convite assim, sem observações, não. É um convite que tem uma exortação, chamando a atenção para algo. E como é que ele faz isso? 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz assim, ó, como justos, ou seja, vocês aí de Corinto, que deveriam ser justos, né? Então vocês, na condição de justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Meu Deus, que puxão de orelha, né? Que dureza é a linguagem de Paulo aqui para aquele povo. Aqui do Nordeste, essa linguagem trazida para o tempo de hoje seria mais ou menos assim. Ei, vocês aí dessa igreja aí, vocês não têm vergonha na cara, não? Era mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Só muda a linguagem devido ao tempo e à cultura. Mas a linguagem de Paulo tem o mesmo peso e ele está fazendo isso numa carta. Vai ficar registrado numa carta. Ou seja, eu estou dizendo isso para a vergonha de vocês. Ele está dizendo assim, vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Vivendo pecando. E que pecado era esse? Segundo o contexto imediato do que Paulo está dizendo aqui. O pecado deles era pregar, alguns, né? Pregar que Jesus Cristo não ressuscitou. Esse é o se nós seguirmos aqui, devemos seguir essa contextualização, porque senão a mensagem fica prejudicada, a gente começa a inventar uma outra doutrina, não respeitando o texto bíblico. O pecado aqui, o contexto imediato, se a gente voltar a fita aqui, devagarinho aqui, a gente vai ver que a última questão que Paulo falou é que estavam pregando que não tinha ressurreição. E que algumas dessas pessoas já estavam, dessa turma que pregava que não tinha ressurreição, estavam batizando e se batizando pelos que já morreram. Olha o nível.
estavam tão cheios de um espírito de confusão que ele disse que não tinha ressurreição, mas estava se batizando por aquele que morreu. Se não tem ressurreição, aquela pessoa vai ficar morta para sempre? Vai se batizar por quê, no lugar dela? Se ela está morta e nunca mais vai viver, se não tem ressurreição. Por que eu vou me batizar por ela? Veja só o nível de incoerência. Toda falsa doutrina ela é incoerente. Quando o sujeito prega uma falsa doutrina, quando chegar lá na frente, você vai fazer uma pergunta que não vai ter resposta. A resposta é incoerente. Não é? Então, assim, vai encontrar incoerência em algum momento com o texto bíblico. O texto bíblico diz uma coisa de forma clara, objetiva e direta, e a pessoa já não consegue mais enxergar. Não é? Paulo começa dizendo aqui que, olha, vocês como justos, ou seja, como se dizem justos, como vocês foram convidados por Cristo para serem justos, porque Cristo com o seu sangue lavou vocês dos vossos pecados e pela fé que vocês confessaram nele, vocês foram justificados, lavados e purificados. Então vocês são como justos. Como justos, primeira coisa que Paulo diz aqui, recuperem o bom senso. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, meus amados, recuperem a lógica primária. Bom senso é lógica primária. É você olhar para um cachorro, um animal, um cão, e dizer assim, esse aqui é um cão. Você não pode dizer que aquele cão é um leão, é um tigre, é um rato. Você não pode dizer, recupere a lógica. O bom senso é, se o texto bíblico está dizendo claramente, os apóstolos estão pregando, os argumentos mostram que 500 pessoas viram Jesus ressuscitar, por que eu vou acreditar na fala de alguém que diz, não, ele não ressuscitou, não. Porque os líderes judeus, lá da época, lá o sumo sacerdote da época, Caifás e toda a sua equipe, garantem como homens de Deus que Jesus não ressuscitou. Foram os seus discípulos que foram lá e deram a surra nos soldados romanos e roubaram o corpo. Hã? E é engraçado que os soldados romanos não saíram atrás do discípulo para matar, para recuperar o corpo. Mas eles inventaram essa história. A Bíblia diz que eles deram dinheiro para que as pessoas mentissem desta forma. Aí o bom senso diz o quê? O bom senso. Olha, Paulo está apelando para o bom senso. O bom senso diz o quê? Quem é que tinha interesse de dizer que Jesus não tinha ressuscitado porque Jesus afrontou os interesses políticos e financeiros daquele grupo de sacerdotes, né? Seus interesses, porque eles mesmos abriram a boca e confessaram. Olha, o Caifás falou assim, olha, se a gente não é bom que um homem morra do que toda a nação pereça. É melhor a gente matar esse Jesus do que os romanos virem castigar um monte de gente aí e matar muita gente. É melhor matar um, é melhor morrer um do que morrer 10, do que morrer 100, do que morrer 1000. Vamos matar esse cara logo para resolver o problema? Se a gente não matar Jesus, os romanos vêm contra nós, vai tirar de nós o nosso posto, o posto de sumo sacerdote. A nossa posição, o sumo sacerdote recebia muito dinheiro, era muito dízimo, muita oferta, muito dinheiro que vinha para o santuário que ele administrava tudo. Era muito rico ele. Muito parecido com a igreja de hoje. Então, ele tinha interesse pessoal, não era interesse espiritual. Porque Jesus não anulou a religião, o que era pregado da palavra de Deus. Em lugar nenhum ele fala isso. O que Jesus está falando é contra, obviamente, falsos líderes religiosos que haviam distorcido a palavra de Deus, etc. É isso que Cristo ataca. E então eles, por interesse próprio, cobiçoso, tentaram mataram Jesus Cristo para que ele não atrapalhasse seus planos. Então, só quem tem interesse aí em que diga que Jesus não ressuscitou, total, eram essa turma aí, né? Agora, os discípulos, que quando Jesus foi preso, que ainda estava vivo, correram tudo com medo, ia aparecer agora, Jesus já morto, num túmulo, cheio de soldados romanos armados até os dentes, para ir tomar. Qual das histórias faz sentido? É isso que Paulo está dizendo. Meus amados, tenham bom senso.
Tenham bom senso, não se deixe convencer por alguém que vem dizendo que é o último profeta do Apocalipse, que é isso, que é aquilo outro. Tenham bom senso. Olha o que Paulo chama. Quando se falta bom senso, ou eu chamo de discernimento, né? Falta tudo, né? E ele diz mais, e parem de pecar. Essas pessoas que estão fazendo isso não têm conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, né? Tem o conhecimento do homem. Que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente não entre nesse mesmo erro da igreja de Corinto.